Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para você. Eu creio que hoje nós vamos conseguir transmitir tranquilamente o nosso conteúdo para você. Lembrando que nós estamos na aula 5 da nossa série de estudos sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Vamos orar a Deus para nós iniciarmos esse momento tão especial de culto e estudos. Amém? Amém. Te damos graças, Senhor. Tu és bondoso conosco. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado em tudo, Pai. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos habitado no esconderijo do Altíssimo. Obrigado por esse tempo que, embora seja uma quarentena, onde nós estamos socialmente distantes uns dos outros, sabemos que até nesse silêncio, nesse momento, o Senhor tem trabalhado. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e peço, Senhor, que nos conduza, nos ajude no estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja muito bem-vindo a esse momento tão especial para nós, que é gravar algo novo, não é verdade? Tendo em vista que nós sempre temos o nosso estudo às quintas-feiras, sempre às 20 horas, na Igreja de Deus, Conjunto Cristina B, né? Avenida Venâncio Pereira dos Santos, número 1652, ali na Igreja de Deus, bairro Cristina B. Mas hoje é diferente um pouquinho, nós estaremos aqui transmitindo o nosso estudo devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, amém? Aproveitei aqui a presença da minha esposa Keila, para nós cantarmos ao Senhor Jesus Cristo Amém. Juntos aqui. Vamos de música agora, logo em seguida nós vamos estar apresentando o nosso estudo aí, amém? Adore o Senhor conosco. Glória a Deus. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-nos, Senhor Jesus. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar
Santíssimo lugar, mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Keila, por sua presença conosco aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós já vamos agora para aquele momento especial, que é o momento do nosso estudo. Nós estaremos apresentando para você, como já havíamos anunciado, o estudo, a aula número 5, que é o nosso estudo de hoje sobre discernimento de espírito. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Reinaldo Souto, que está sempre conosco aí trabalhando e tem apresentado grandes conteúdos, né? O pastor Reinaldo tem sido flecha na mão do arqueiro, tem nos abençoado muito, nos mostrando aí todos os dias um material bem feito. Queridos, nós vamos falar hoje, como eu já comentei com vocês, a respeito de discernimento de espírito. Mas eu penso que seria praticamente impossível falarmos de discernimento de espírito sem que apresentássemos algumas situações, né? E essas situações são meio complexas. Às vezes nós olhamos algumas coisas aí, né, assustamos um pouco e realmente, de fato, a gente fica assustado com o que a gente vê pelo mundo aí. Coisa muito louca. Então eu gostaria primeiro de passar um vídeo, eu vou passar um vídeo para todos vocês mostrando algumas questões e eu gostaria que no momento que você está assistindo esse vídeo, você raciocinasse um pouquinho sobre a questão do discernimento de espírito. Tudo que você vai ver agora são cenas reais, ok? São cenas reais de algumas manifestações num centro de Umbanda, não é verdade? E algumas manifestações na igreja. E, para tanto, eu gostaria que você tivesse maturidade para ouvir. A nossa intenção aqui não é questionar o que está sendo colocado aí, não é isso? A nossa intenção é apenas, nada mais do que isso, é apenas mostrar a você um cenário meio complicado, onde nós temos que lidar com essa questão, que é o discernimento do espírito. Vamos lá, eu vou colocar esse vídeo para você e eu peço que você tenha, como eu já disse, maturidade para assistir esse vídeo, amém? Deus pode jogar por terra todo o urucubaca lá de dentro da tua casa. A primeira bate lá, preta rua bate lá, essa terra, o sangue do cordeiro, abre a porta, vai
Vocês observaram aí esse vídeo, né? Um vídeo muito forte, muito pesado. Eu sei que, a princípio, alguém pode pensar, nossa Deus, misericórdia, o pastor Ada agora está contra o Espírito Santo de Deus. Não, irmãos, de maneira nenhuma. A questão mesmo é que eu devo dizer a vocês todos que nenhum de nós é capaz, de uma maneira qualquer, de uma maneira humana, de mostrar, né, ou de definir quem está certo, quem está errado aí, até que ponto isso aí vem de Deus, onde não vem de Deus. Então, nossa intenção não é o julgamento das pessoas, das crenças, etc., mas o julgamento dos espíritos. E isso tem muito a ver com o que nós vamos apresentar aqui hoje, o que nós vamos apresentar e aprender aqui também nesse estudo de dons espirituais. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, de repente você já parou para pensar, meu Deus, quanta bagunça às vezes surgem no cenário da igreja evangélica, principalmente a pentecostal. Eu sei que eu também já tive essas dúvidas. Eu imagino que, de repente, você tem as mesmas dúvidas que eu. Nesse vídeo que nós mostramos aí, você vai perceber que tem um momento específico, né, que entra uma pessoa de branco, na verdade, uma senhora, uma pregadora, e essa pregadora ela está aqui praticamente numa êxtase, né, isso, segundo os estudiosos, é uma êxtase. E ela está com véu, né, vestida de branca. Essa senhora se apresenta como Vanessa do Véu, né, o nome dela. Como digo novamente, apresento, não estou aqui descredibilizando a mensagem dela de forma nenhuma, mas são coisas que nós precisamos analisar. Eu vou colocar mais um pedacinho do vídeo para você observar, que ela está toda vestida de branco, assim como vestem algumas pessoas, né, da Umbanda. E vocês observem, por favor, vou colocar o vídeo mais uma vez, vocês observem no início um rapaz rodando, né, uma menina rodando dentro do centro, e depois esse rapaz rodando também, depois que essa pregadora ela aparece no cenário. Então eu gostaria muito mesmo que você prestasse atenção, principalmente nessa parte do vídeo. Vou colocar o vídeo mais uma vez, um pouquinho, para que nós possamos analisar agora de uma forma diferente. Certamente agora nossa visão vai ser outra, né? Porque nós vamos estar observando de uma maneira crítica. Aí observem aí como ela está rodando no centro. Preste atenção nessa parte aí. Agora observe também que o rapaz está rodando aí para vocês tirarem suas próprias conclusões e analisar o cenário. Pois é, eu creio que vocês viram aí, de repente vocês agora tiveram mais dúvida, né? Depois que eu pedi para vocês analisarem com cuidado esse cenário, talvez você teve mais dúvidas, inclusive, sobre tudo que está acontecendo aí. E realmente, querido, a impressão que nós temos é que realmente surge essa situação, meio que uma bagunça mesmo que a gente enxerga ali. Bom, isso é de Deus? Não é de Deus? Como é que nós vamos discernir tudo isso aí que está sendo apresentado nesse cenário? Primeira coisa, nós vamos definir sobre esse dom que é o discernimento de espírito. Observe você que esse dom ele vem de uma palavra grega, né, interessante,
é um substantivo chamado diacrisis, que significa julgar. Então, na verdade, quando nós pensamos no discernimento, nós estamos falando de julgamento. De você olhar para uma situação e dizer se aquilo é procedência divina, se aquilo não é procedência divina, ou algumas pessoas poderiam dizer, seria uma procedência divina, humana ou demoníaca. Então, a pessoa que tem o dom do discernimento de espírito, ela tem que estar preparada para esses 3 cenários. Porque surgirão coisas que nós vamos enxergar que serão coisas humanas. São palavras humanas, são emoções, nada mais do que isso. Outras situações serão divinas. É um momento onde Deus está falando na igreja, Ele quer falar de alguma maneira. Eu me lembro uma vez que um rapaz estava num sítio, num encontro, e eu me lembro que esse pastor, na verdade, ele comentou o seguinte, que no meio do cenário que ele estava, ele era uma pessoa muito tímida, sem graça, e ele, de repente, soltou uma palavra, falou, olha, Deus está caindo nas pernas de alguém. De repente alguém se levanta e sai correndo lá naquele local, dando glória a Deus. E perguntaram, mas por quê? Falaram, eu não tenho coragem nem de bater palma na igreja, mas eu senti que Deus estava pedindo as minhas pernas. Então, isso aí nos mostra um propósito bem específico mesmo, onde Deus realmente quer, né, trabalhar na vida de uma pessoa. Tem um porquê, fica claro. Agora, nem sempre nós vemos manifestações que fazem sentido. Eu não acredito que o Senhor Jesus vai tomar uma pessoa, o Espírito Santo de Deus tomar uma pessoa para sair correndo com essa pessoa, bater a cabeça na parede e cair morta. Não faz sentido, né? A palavra do Senhor nos ensina que o nosso culto é racional, tem que ter um motivo. Então, outra coisa que nós já podemos trabalhar aqui agora é o que verdadeiramente é o dom de discernimento. Nós poderíamos dizer que o dom de discernimento é a capacidade de, guiado por Deus, sabermos qual a origem das manifestações comuns ou sobrenaturais. Profecias, etc. São manifestações humanas, diabólicas ou divinas, também inclui a capacidade de ver ou ouvir no reino espiritual. Então, essa capacidade não é uma capacidade humana, é uma capacidade sobrenatural. É como se você estivesse num cenário específico e você conseguisse enxergar coisas que, na verdade, nada tem a ver com esse cenário que nós estamos enxergando. Isso sim, isso é, com certeza, a capacidade espiritual do discernimento de espírito. Nós podemos ver algumas passagens bíblicas, nós vamos nos embasar em algumas passagens bíblicas, né, para esse estudo, e eu quero apresentar a primeira, que está em 1 João 4,1. Olha, em 1 João 4,1 diz o seguinte, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se deles procedem de Deus, se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, ou seja, uma das coisas que nós temos que observar é que a própria palavra de Deus nos ensina que existem espíritos distintos que estão trabalhando aí, né, junto com o pai da mentira, que é o diabo, enganando pessoas. Basta nós observarmos as magias que nós vemos todos os dias aí. Não é verdade, queridos? Nós vemos muito isso mesmo. Muitas pessoas fazendo mágica e as pessoas acreditando. Né? Outra passagem que eu gostaria que nós lêssemos para nós termos um embasamento bíblico é 1 Tessalonicenses 5,21. Olha o que está escrito lá. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, a palavra do Senhor também nos ensina que nós não podemos julgar o profeta, mas nós podemos julgar a profecia. Se existe algum tipo de embasamento bíblico, se existe algum tipo de padrão na profecia que as pessoas nos trazem. Algumas pessoas entregam algumas profecias que parece que não fazem sentido, como dizem por aí, sem pé nem cabeça, não é verdade? Então, outra coisa que nós podemos também analisar nesse cenário, que eu penso é uma coisa importante, é que esse dom do discernimento de espírito, ele não é só para mim, não é só para o pastor. É importante que vocês saibam que, na minha ótica, um dia eu estive conversando isso com o pastor Almir, nós entendemos que todo pastor precisa ter discernimento de espírito. Todo pastor. Para o seu ofício, porque fica muito difícil, se você não tem um dom de discernimento de espírito, de identificar algumas situações dentro da igreja, da congregação. Basta observar Eli. Eli, né, tinha tantos problemas. Eli, os seus filhos estavam totalmente dados à carne. Ele já tinha sido entregue, o seu tempo de liderança já tinha sido cortado. O Samuel iria assumir. Mas acontece um cenário interessante na vida de Eli. Quando Deus chama Samuel, ele percebe, ou seja, ele tinha um discernimento, é Deus que está te chamando. Quando essa voz te chamar de novo, diga, fala, Senhor, que o seu servo ouve. Estou aqui ouvindo, Senhor. Ou seja, embora ele estivesse já no final do seu ministério, terminando seu ministério de uma forma ruim,
ainda assim ele tinha o dom de discernimento de espírito. É de Deus, não é de Deus? E tem muitas coisas na igreja de hoje que não são de Deus. Um homem chamado Donald Gee, ele fala uma coisa muito interessante, eu quero apresentar para vocês o que ele fala sobre um dom para hoje. Olha só o que ele nos apresenta. Esse dom espiritual, o dom de discernimento do espírito, é um dos protetores da igreja contra o engano e o fingimento, quer pelo poder demoníaco, com a jovem de Filipos, né? Ou por hipocrisia, Ananias e Safira. Ou seja, ele diz que o dom de discernimento de espírito é um protetor da igreja. Eu também enxergo assim. Eu me lembro uma vez que nós estávamos no congresso e foi nos contada a seguinte história. Numa determinada igreja grande, eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, mas um suposto pastor chegou nessa igreja cumprimentando todas as pessoas com a paz do Senhor. E depois que ele estava cumprimentando todas as pessoas com a paz do Senhor, chegou até um homem que tinha o discernimento de espírito. E quando ele chegou nessa pessoa que tinha o discernimento de espírito, ele perguntou assim, o rapaz disse, a paz do Senhor, ele perguntou, qual é o seu Senhor? No momento que ele faz essa pergunta, aquela pessoa cai endemoniada. Imagina que cenário complicado, uma pessoa caindo endemoniada num momento igual aquele ali, meu Deus do céu, né? Num culto grande, numa igreja grande. Então, assim, isso nos assusta um pouco, não é verdade? Nos assusta um pouco. Por quê? Porque não é uma coisa costumeira na igreja. Não é uma coisa costumeira na igreja. Mas eu devo dizer a você que isso acontece na história. Espíritos malignos, eles atuam nas pessoas e alguns até querem atuar na igreja, não é verdade? Peça a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas existe. Tanto isso aí, irmãos, que nós estamos falando sobre o dom de discernimento de espírito, eu gostaria de apresentar alguns exemplos para vocês. Então vamos começar aí os nossos exemplos de discernimento de espírito. Você pode pensar, pastor, mas quais são eles, né, esse dom de discernimento de espírito? Ou, perdão, qual o exemplo que nós temos aqui para o discernimento? Nós temos, vamos lá. Nós temos um exemplo aí, ó, talvez vai cortar um pouquinho, esse slide ficou um pouco grande. A adivinhadora de Filipos, em Atos 16, 17, diz o seguinte, esse texto é muito interessante, ele diz o seguinte, esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para todos vocês. Essa palavra, embora seja uma verdade, ela foi dita por um espírito maligno. Como assim, pastor? Se não é verdade, não está apoiando o texto? Sim, está apoiando o texto que estava acontecendo naquele momento. Paulo estava passando por ali, né, com outros discípulos, e essa adivinhadora de Filipos, que alguns chamavam de pitonisa, e na verdade Piton faz referência a um deus grego, né? E na verdade todo mundo que tem adivinhação é chamado de dom de pitonisa, não é verdade? Dom de Piton, pitonísio, etc. E essa mulher, de repente, quando bateu os olhos naqueles homens ali, rapidamente ela disse, eles são homens de Deus, que anunciam o evangelho, a salvação para todos, o caminho para todos, mas não significa que aquele espírito era de Deus. O apóstolo Paulo começou a perceber, muitas vezes eu li esse texto para entender esse texto melhor, e o apóstolo Paulo percebeu o quê? Todas as vezes que eles passavam por ali, ela os anunciava. Então isso gerava um transtorno para Paulo, estava atrapalhando a obra de Deus de certa forma. Por quê? Porque as pessoas chegavam, os curiosos se aglomeravam, todo mundo queria conversar com Paulo, e Paulo fugia ao seu propósito inicial, que de repente era só passar por ali, e como essa mulher gritava o nome dele, prejudicava muito a Paulo. Então quando isso acontecia, surgia um cenário desnecessário. E Paulo toma uma atitude muito, muito voraz, e corajosa, né? Muito corajosa mesmo, porque ele repreende aquele espírito. Interessante também que essas escravas, antigamente elas não tinham direito, né? Principalmente a pessoa que tinha algum tipo de espírito de adivinhação, alguma habilidade, vou dizer assim, de mediunidade, essas pessoas elas tinham uma certa relevância para o patrão, porque eles ganhavam dinheiro com ela, ou seja, a pessoa fazia ali um oráculo, fazia uma previsão, e essa previsão ou revelação, o dinheiro não ia para essa escrava, ia para o dono da escrava. Então, ou seja, Paulo, além de libertar a mulher, quebrou o negócio do homem também, mas através do discernimento do espírito. Ou seja, existem coisas que parecem, não sei se você se lembra daquela propaganda antiga chamada Denorex, parece, mas não é. Não é verdade? E muitas coisas parecem ser de Deus, mas não são de Deus.
Então nós temos que analisar todo o cenário. E, portanto, nós vamos enxergar aqui uma avaliação assim, sensata a respeito desse texto. Lá em Levítico 19:31 diz o seguinte: não vos volteis para os que consultam os mortos, são os necromantes, nem para os feiticeiros, nem os busqueis para ficardes contaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, algumas pessoas gostam, na verdade, todas as pessoas gostam disso. O ser humano ama esse tipo de coisa. Ele falou que alguém vai dar uma revelação sobre a sua vida, meu amigo. A coisa aparece na hora, todo mundo fica doido e quer a palavra de Deus, quer entender o que está acontecendo. Então essa revelação nem sempre é de Deus. E eu já comentei, mas eu vou colocar aqui mais uma vez, né, sobre o espírito de Piton, ou de Piton, né, Fiton também, que ele vem do oráculo de Delfos, né, e interessante que ela vem de duas palavras, significa ventre, que até pelo ventrílogo, né, que é a pessoa que fala sem a voz mexer, é um ventrílogo, né, e essa palavra vem de ventre e adivinhação, como se fosse uma adivinhação que vem de dentro, uma adivinhação que vem de dentro. Então as adivinhações eram feitas assim. Então esse espírito de adivinhação, embora às vezes pareça falar uma verdade, é um espírito enganador. Não é um espírito mentiroso apenas, é um espírito enganador. Você olha para ele e pensa que aquilo ali é uma verdade, que aquela pessoa é de Deus. Tem muitas pessoas assim, passam na nossa vida e depois que essas pessoas passam na nossa vida, nós pensamos, isso aí é um homem de Deus, até nos decepcionarmos com elas, né? Adivinhação ontem e hoje. A adivinhação, queridos, sempre foi muito bem vista. Eu já até comecei a falar a respeito disso aqui. As pessoas gostam dessas práticas, mas o próprio Moisés lá atrás, e nós vemos também Paulo falando isso agora em Atos, lá em Atos 8, né, do 9 ao 11, fala sobre o Simão o mágico, né, que entretia as pessoas com suas mágicas. Mágica nada mais é do que um ilusionismo, não é verdade? Então ele entretia as pessoas com suas mágicas, as pessoas pensavam, principalmente naquele cenário, que aquele homem era um homem que fazia coisas extraordinárias, não é verdade? Na verdade, querido, se nós voltarmos na história, eu e você, se nós inventarmos a roda, nós ficaríamos extremamente ricos, porque era uma novidade, né? Seria uma novidade para o povo. Então as pessoas gostam de novidade. Falou que é novidade, todo mundo gosta. E outra coisa que nós podemos perceber é o seguinte, que essas pessoas, ao longo da história da humanidade, elas sempre, os mágicos, os ilusionistas, os feiticeiros, sempre foram envoltos de muita mística. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam. Quando você fala que tem um segredo, você não pode contar, você pode fechar a sua mão assim, tem até uma brincadeira assim, né? Você olha dentro da mão e fala, não posso mostrar para ninguém. Daqui a pouco tem uma fila de pessoas perguntando o que você tem na mão. As pessoas gostam disso. E como o evangelho é revelador, o evangelho traz as claras. A palavra do Senhor diz que é a verdade, não se pode esconder, né, um candeeiro debaixo da cama. O evangelho é isso, é luz. E quando você traz a luz, as pessoas nem sempre elas querem a luz. Às vezes algumas pessoas querem viver no misticismo, naquilo que é místico mesmo, né? Bom, mas vamos pensar no seguinte, como você pode entender que você está recebendo o dom de discernimento de espírito? Como é que nós podemos perceber que alguém tem o dom de discernimento de espírito? Como você pode perceber que você recebeu o dom de discernimento de espírito? Então nós vamos mostrar aqui algumas características para que você compreenda isso. Quais são alguns dos sinais que você pode ter o dom do discernimento? Número 1, sensibilidade à atmosfera espiritual. Aqui o texto em 32, Gênesis 32, 1 e 2, fala daquele momento onde Jacó denominou um lugar como Manaim. Na verdade, a palavra Manaim significa acampamento duplo, porque ele sentia que Deus estava lá, ou seja, os homens estavam, mas tinha uma atmosfera espiritual também. Então, naquele instante ali, Jacó conseguiu identificar que o cenário tinha mudado. Observe que algumas pessoas têm facilidade de estar num culto, de repente pensam, olha, Deus chegou aqui. Esse lugar não é esse lugar, é um discernimento espiritual, porque as pessoas percebem que naquele instante a característica, a atmosfera está mudando, o lugar não é mais o mesmo. Nós temos aí o diácono Rogério, né, que não está atuando muito agora não, mas o diácono Rogério é um ministrante de altíssimo nível, muita sensibilidade espiritual. Eu gosto de vê-lo ministrando por um único motivo. Eu disse para ele isso uma vez,
que ele tem as características de perceber o que Deus quer para aquele lugar, aquele momento ali. De repente ele coloca a igreja para cantar, ele pede os instrumentistas para parar, e só as mulheres cantam, só os homens cantam, e nós percebemos a glória de Deus chegando dentro da igreja, né, naquele lugar, no templo. E eu percebo o que com isso aí? Sensibilidade à atmosfera espiritual. Isso é discernimento. Então, se você quiser observar isso na sua vida, olha, eu estou recebendo uma sensibilidade diferente. Talvez você esteja recebendo de Deus o discernimento, o dom do discernimento espiritual, que é maravilhoso, é lindo. Então, a primeira característica, o primeiro sinal é esse. O segundo sinal são sinais incomuns. Não é incomum que alguém dotado de discernimento experimente eventos ou manifestações incomuns. É como se as pessoas tivessem incubado dentro delas, sabe, esse dom de discernimento, e ele começa a perceber e ver coisas diferentes. Você começa a perceber o cenário, olha, está acontecendo alguma coisa comigo. Eu chego no culto, já não é mais a mesma coisa. Você de repente era um passante no culto, né? Chegava no culto, não olhava nem para frente, e de repente você começa a chegar no culto agora, você começa a perceber os detalhes do culto. De repente alguém falou em língua estranha, lá no cantinho você pensa, olha, Deus quer falar nesse lugar. Você sente as canções de modo diferente, isso é discernimento de espírito. E a igreja, ela precisa do dom de discernimento de espírito. Então logo, se o Senhor estiver dando a você esse dom de discernimento, agarre-o com muita força, com muita alegria, porque é um dom maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Outro dom que nós podemos observar, outro sinal que nós podemos observar de ter recebido o discernimento do Espírito é a capacidade de saber o que há por trás das palavras ou ações de outras pessoas, não é verdade? Observe que o dom do discernimento, como eu já disse, ele é um dom que julga. Ele decide, olha, isso está certo ou está errado, isso é de Deus ou não é de Deus, isso é do homem ou é de Deus, isso é do homem ou é do diabo. Então, ou seja, o discernimento, ela traz revelação, é uma coisa impressionante. Então, ou seja, você pode estar numa reunião, mas você consegue ver por trás das atitudes das pessoas. As pessoas podem até falar, olha, eu amo vocês, mas no fundo você enxerga aquilo ali, aquela falácia, nada mais nada menos que uma fala política, no mau sentido da palavra, ok? No mau sentido da palavra. Porque existe a boa política e nós vivemos a política todo dia, mas eu digo no sentido demoníaco da coisa, de juntar grupos, de querer derrubar alguém, é disso que eu estou falando. Então, quem tem o dom de discernimento de espírito vai ouvir uma palavra e vai dizer, essa palavra foi aplicada com a segunda intenção. É uma coisa impressionante. Então, essa pessoa tem a capacidade de saber o que há por trás das palavras ou ações das outras pessoas. E olha, quem nos dera se em toda casa tivesse alguém com dom de discernimento de espírito, né? Aquelas pessoas que vão fazer visitas intencionadas, elas chegariam lá, quando falasse algo, alguém diria, opa, isso não é de Deus. Deus não tem propósito nisso. Não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos entender que essa não é a vontade de Deus. É tremendo. E o último, né, o sinal que nós gostaríamos de apresentar, é que é a confirmação do discernimento por outros líderes. O que significa isso, irmãos? Eu tenho dito isso muito em reuniões de liderança. Se você é bom, você não precisa falar que você é bom. Eu sei que existem pessoas que todo dia querem repetir seu currículo. Não há necessidade. Não há necessidade. Outra frase que eu gosto de usar muito é: seu currículo não pode ser melhor do que seu caráter. Espiritual, principalmente. Então, se você é bom no que você faz, você não precisa dizer, eu sou bom nisso. As pessoas vão dizer. E eu enxergo isso até no dom do discernimento. Se você percebe o dom do discernimento, você não precisa dizer, olha, eu recebi o discernimento de Deus. Não. As pessoas vão dizer, esse homem tem discernimento. Essa mulher tem discernimento espiritual. E de repente, você vai começar a ser procurado por pessoas que vão pedir a você, olha, me ajude. Eu estou com uma questão para resolver, eu não sei se é de Deus, tal pessoa me deu essa palavra, eu não sei se é de Deus, e você vai perceber o dom de Deus se manifestando na sua vida, através da confirmação do discernimento na vida dos outros líderes. Não é qualquer pessoa também, outros líderes que vão olhar para você e vão identificar isso em você, vão perceber que na sua vida existe mesmo alguma coisa diferente. Amém, querido? Olha só, por que o dom de discernir espíritos é imprescindível nos dias de hoje? A resposta é muito simples, né? Muito simples. Gênesis 3,15 mostra que a serpente enganou Eva e Adão. Faltou discernimento para Adão e Eva naquele momento. Discernimento. Ou seja, pode parecer um dom simples, mas não. Ele pode determinar seu sucesso ou seu fracasso. Pode determinar sua história diante de Deus. Então, o dom do discernimento ele é vital para as nossas vidas. Busque o dom do discernimento de Deus. Busque mesmo.
porque com certeza ele vai fazer falta para você. Nós devemos parar para pensar, entende, que são tantos os cenários, né, que nós vemos por aí e que precisam de discernimento. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, coloque isso na sua vida como algo principal, sabe? Como, olha, isso aqui é de Deus para mim, eu preciso buscar o discernimento. Eu não me sinto capaz de decidir, de tomar as rédeas e dizer para você o que é de Deus, o que não é. No vídeo que eu mostrei no início, aquele vídeo é um vídeo provocativo para você começar a pensar como um estudante, né? Percebendo, olha, será que isso é de Deus? Sim ou não? A imagenzinha que eu escolhi para esse vídeo é bem interessante, que você vai perceber aí de um lado um anjinho e do outro lado um capetinho, um camarada no meio, na dúvida, né? E o que significa isso? Todos os dias nós estamos vivendo assim. Nos atos mais simples da nossa vida nós precisamos discernir. Na administração de empresas nós aprendemos uma coisa chamada tomada de decisão. A tomada de decisão talvez seja um dos processos mais complexos da história da administração de empresas. Se você tomar uma decisão errada, você pode levar uma empresa à falência. Então a tomada de decisão é muito importante. Só quando a coisa aperta, alguém grita para você e fala, o que eu devo fazer? Você tem que decidir. E o dono do discernimento de espírito, aquele que discerne, aquele que julga no momento específico do culto, pode ser que o seu pastor vai perguntar para você, isso é de Deus? E você tem que saber se é de Deus ou não. Por isso você terá que ter uma vida santa diante do Senhor, cuidando desse dom. A impressão que eu tenho é que a santificação, depois que você recebe um dom, é como se você recebesse um dom em uma flanela. Não é? Você vai ter que estar todo dia ilustrando aquele dom e cuidando dele, porque você vai precisar desse dom. Amém, queridos? E finalmente nós estamos já chegando ao final dessa palestra, pequena palestra. Eu estou deixando aí, ó, isso aí não, perdão, queridos, não é esse aí não. Eu quero deixar o meu contato aí para vocês, né? Se de repente você quiser entrar em contato, quiser material, esse material vai estar disponível no site também, mas de repente você quer falar comigo de alguma maneira, quer ligar, fique à vontade, eu estou aqui para atender você da melhor maneira possível. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos ali na Igreja de Deus, Cristina B, pregando a palavra, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, e ensinando. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito é ensinar e aprender. Isso é maravilhoso. Porque é um processo interessante. Quando você ensina, você aprende mais. Então, pega esse conteúdo que você aprendeu hoje e ensina para outros. E você vai estar aprendendo a aprender. Isso é extremamente importante. É muito relevante mesmo, muito relevante mesmo. Para não deixar você na dúvida, vou passar aquele vídeo mais uma vez, para que agora você consiga analisar algumas coisas desse cenário, mas agora com conteúdo, com um compêndio teórico diferente. Vamos ver o que você acha desse vídeo aí. Vamos passar esse vídeo desde o início de novo, ok? Vamos lá. Veja Deus quando jogar por terra todo o urucubaca lá de dentro da tua casa. A primeira bate lá, preta rua bate lá, o sangue do cordeiro na tua porta.
É isso aí, meus irmãos, é isso aí. Queridos, eu gostaria de deixar aqui também uma informação que nós precisamos de ajudas financeiras, né? Nós estamos num período que, infelizmente, a igreja hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, ela está atravessando um momento muito difícil, porque nós não estamos podendo fazer os cultos, realizar os cultos cotidianos, mas eu deixo aí a conta da igreja, a conta do Banco Itaú, se você puder ofertar, entregar seu dízimo através da transferência bancária ou depósito bancário, nós vamos ficar muito agradecidos e certamente o Senhor Jesus te abençoará, porque nós cremos verdadeiramente que o nosso Deus é fiel. Querido, muito obrigado, Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus Cristo. Eu creio que esse conteúdo foi bênção para a sua vida. Eu espero que você possa aplicá-lo. Lembre-se, eu vou deixar essa palavrinha no final porque eu gostei disso. Deus, quando dá um dom para você, Ele te dá também uma flanela. E essa flanela é a santificação. Através da santificação é que você lustra esse dom, você cuida desse dom, para que você possa ser usado em tempo oportuno, quando Deus quiser te usar. Um grande abraço, Deus te abençoe com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Vão em paz, fique em paz, em nome de Jesus. Amém.